primeramente gustaría de agradecer a todos ustedes que están acá con nosotros, que dejaron este tiempo para trabajar con su conocimiento, para entender un poquito más de refrigeración y estar acá con nuestra marca. Hace algunos años que Embraco no hace ningún evento con distribuidores o con tiendas técnicos de Venezuela. Entonces es algo que hace mucho tiempo nos gustaría hacer y ahora tenemos esta oportunidad de estar acá con todos. Entonces estamos muy contentos de hacer esto hoy. Y bueno, si usted conoce a alguien que quiere saber un poquito más de nuestro portafolio, quiere agregar más conocimiento, envía el enlace de esta llamada para sus colegas, compañeros de trabajo, para que ellos también tengan conocimiento y que puedan trabajar y conocer mejores prácticas de trabajo en refrigeración. Entonces, primeramente, yo soy Ana, yo trabajo en Embraco hace aproximadamente unos 5 años. Trabajo en la parte de ventas y ahora estamos empezando este trabajo con Venezuela. Y Amairca, que es nuestro cliente hoy, es el primer distribuidor, la primera tienda de repuestos autorizada en Embraco en Venezuela. Entonces, empezamos este trabajo con ellos. Espero que solamente tenga que crecer más. Ahora voy a pasar la palabra a Eleomar, que es mi compañero de ingeniería. Buenos días, mi nombre es Eleomar, trabajo en Embraco Nidec, hace 15 años, trabajo en la parte de la ingeniería, de aplicación, la parte de aprobación de producto, y es con mucho gusto, que podemos hacer ese entrenamiento hoy, como Ana ha hablado, nos gusta mucho, poder retomar nuevamente, las charlas, con Venezuela en pasados más pasado nosotros hacíamos algo, pero ya se hace algunos años que infelizmente no se fue más posible. Y ahora tenemos la disponibilidad nuevamente de hacer eso. Perfecto. Vou passar novamente a palavra para a Ana, Ela vai começar falando um pouco mais detalhes, quem é Nidec e Embraco, como que se hace os dois. E depois, mais adelante, eu volto novamente para mim para falar um pouco mais sobre a parte técnica. Bueno, vamos lá. Si usted también tiene alguna pregunta, algo así, usted pueden poner en el chat y nosotros vamos a estar acompañando. Y cualquier duda, cualquier cosa, vamos hablando con usted por toda esta charla. Entonces, para empezar, nosotros recibimos algunas preguntas de quién es Nidec. Lo que es Nidec aún existe en Embraco o no. Entonces, para aclarar esto, aún tenemos Embraco, pero hoy la empresa fue comprada, entonces somos parte de Nidec Corporación, que básicamente es una empresa de Japón enfocada en motores. Entonces, desde micromotores hasta motores mayores, motores para lavarillas, todo esto. Vamos a hablar un poquito del portafolio de Nidec después. Pero es una empresa enfocada en motores y también en fusiones y adquisiciones. Entonces, es una empresa que compra muchas otras empresas que están relacionadas con el mismo segmento. Entonces, hoy, cuando hablamos de Nidec, ella está presente en más de 40 países, tiene un facturamiento de 15.3 billones en 2020 y más de 110,000 empleados por todo el mundo. Entonces, es una empresa muy grande. Y ahora, como somos parte de ellos, tenemos algunos procesos que tienen que ser respetados. Por eso, por todo este tiempo, tuvimos que entender cómo volver a tener una relación con los clientes del mercado venezolano. Bueno, ¿quién somos? Nidec tiene algunas sedes por todos los países que voy a mostrar a ustedes, pero acá en Brasil tenemos la sede de Joinville, que son los compresores, y también un otro sitio en una otra ciudad que son para fabricar nuestras unidades condensadoras. Entonces, esto también está incluso en lo que tenemos en Brasil. Acá tenemos más de 15,000 empleados, 9 centros de
de desarrollos, más de 600 ingenieros trabajando para el desarrollo de nuevos productos de calidad, con mucha de calidad, eficiencia, tecnología. Cuando hablamos de otros países, lo que podemos ver acá son los sitios que tenemos. Entonces, acá en Brasil tenemos en Itaiópolis la fabricación de unidades condensadoras. En Joinville tenemos acá también en Brasil, donde producimos nuestros compresores. Y también en Brasil un otro sitio de fundición. Cuando volvemos a otras regiones, tenemos acá en Eslovaquia nuestra planta que produce los compresores Áspera. No sé si ustedes conocen, pero en el pasado se llamaba así. Son los compresores NJ, NT. Entonces, ustedes deben conocer los modelos NT 2180, NU 2168. Estos modelos son producidos en nuestra planta, nuestro sitio de Eslovaquia, y viene acá en Brasil para que podamos distribuir para todos los países también. Entonces, esto es un punto. Tenemos sitios en China, en Italia, México, donde también producimos en algunos de ellos nuestros componentes eléctricos. Entonces, desde los relés, capacitores, protector térmico, todo eso también son producidos en nuestra planta de China y México. Y ahora ustedes pueden preguntar, ¿dónde está en Embraco? Embraco es la marca de productos, entonces esto se mantiene. La marca Embraco, como es una marca fuerte, es una marca que todos conocen, la marca permanece la misma, pero estamos dentro del grupo NIDIC. Esto es lo importante para que ustedes entiendan. Acerca de lo que estamos buscando ahora, de soluciones en el mercado. Tenemos tres pilares fundamentales. El primer de ellos es eficiencia energética. Entonces, todos los compresores que estamos desarrollando ahora están mirando esto. Entonces, compresores más eficientes. Y ustedes van a ver algunos modelos acá que tenemos de velocidad variable. Yo vi en los comentarios, en las preguntas, que muchas personas nos preguntaron acerca de eso. Entonces, Embraco tiene uno de los mejores compresores, de las mejores tecnologías para velocidad variable. Y vamos a mostrar eso a ustedes. Refrigerantes naturales también. Eso es un cambio que está ocurriendo a los pocos. Cuando miramos otros países en Europa, otras regiones, vemos que ya es una realidad. Pero acá en Latinoamérica es algo que está ocurriendo un poquito más despacio, ¿cierto? En Brasil está acelerando, pero aún despacio. Y entonces tenemos un portafolio ya para estos refrigerantes naturales y sabemos que la demanda, que el mercado está solicitando eso. Entonces, tenemos un espacio acá también para mostrar para ustedes todos los productos que tenemos disponibles para estas líneas y lo que son los más convencionales, ¿cierto? Y por último, el tercero es la miniaturización. Ustedes pueden verificar, quien ya trabajaba con refrigeración en el pasado, que los compresores tendían a ser mayores, carcasas mayores, pero ahora cada vez más están se reduciendo. Esto es nada más que la eficiencia trabajando, hacer algo mejor, más eficiente con menor tamaño. El mismo para nuestros teléfonos, para todo. Estamos intentando reducir. Y para los compresores no fue distinto. También estábamos trabajando con la miniaturización. Y los compresores de la línea doméstica fueron los primeros que empezaron con esta reducción de tamaño. Entonces, en las neveras, ustedes ya deben ter visto eso. Pero para línea comercial leve, que llamamos, entonces, los compresores de un tercio, un cuarto, aún no teníamos para todos los modelos la miniaturización. Y ahora empezamos y desarrollamos modelos así, incluso para el mercado repuesto. Y vamos a presentar a ustedes cuáles son estos modelos después. Hablando un poquito de electrodomésticos comerciales. Una vez más, lo que estamos trabajando son con fluidos naturales. Entonces, cada vez más esto ayuda a tener un buen rendimiento y ayuda también con la parte de la sustentabilidad.
eficiencia energética para los equipos. Entonces, muchos países sabemos, los clientes comentan con nosotros que la energía está costando más, que tenemos variaciones de tensión en algunas regiones, y todo eso se puede cambiar, puede ser resolvido con una tecnología de velocidad variable, con compresores más eficientes, y todo eso Embraco trabaja para ofrecer a nuestros clientes. Innovación, junto con todo eso, confiabilidad. Entonces, todos nuestros desarrollos tienen la confiabilidad de la marca Embraco y alta calidad y rendimiento. Para cerrar esta parte introductoria, lo que tenemos acá es una visión general de todo nuestro portafolio. Entonces, compresores de velocidad fija, que tenemos desde los compresores menores, que son los EM, hasta los compresores NE. Entonces, EM, G, F, NE, todo esto para un portafolio de merchandiser, entonces para expositores. Después tenemos también el mercado de food service y food retail, que llamamos, que van desde los EMs también hasta los NJs, que usted también conoce, NJ 2212 GK, es un ejemplo, hasta compresores Scroll, que es un mercado que también estamos empezando a trabajar. Los compresores de velocidad variable, que vamos a presentar a usted también, el principal, que es el FMF, la familia. Unidades condensadoras también tenemos disponible en nuestro portafolio. Esto todo que va desde los compresores de baja hasta media, hasta alta, con un rango de evaporación amplio. Entonces, todo esto será presentado después en la secuencia por Eleomar. Perfecto. Ahora vamos a empezar a hablar un poco más de algunas buenas prácticas de refrigeración, hablar un poco de compresor, sus particularidades, cómo es que hacemos, né, cómo elegir un compresor, né, cuando están en campo, né, se ha rompido algún compresor, né, cómo cambiar para un compresor similar ou o mesmo compressor. Então, a ideia acá, né, hablarmos um pouco mais detalhes, né, da parte técnica. Seguindo adelante aqui, acá é mais só para, né, comentar um pouco do ciclo de refrigeração, né, o ciclo, né, para fazer um ciclo de refrigeração ou fazer refrigeração em uma equipe, né, necessitamos de um compressor, necessitamos, né, de um condensador que vai, né, rejeitar todo o calor, né, que é adquirido dentro da equipe. Temos em la sequência, né, uma válvula de estrangulamento ou um dispositivo, né, para ser isso, que pode ser uma válvula de expansão ou um capilar. E por último, né, temos o evaporador. Esses são os principais componentes físicos, né? E dentro desse circuito, né, necessitamos que passe, né, um fluido refrigerante, tá? Para fazer esse completo funcionamento. Normalmente, acá sempre perguntamos, né, para as pessoas, né, qual é o componente mais importante, né? E muitas pessoas, muitas vezes, falam, mais importante é o compressor. Na verdade, todos os componentes são muito importantes, tá? Sem o fluido refrigerante, né, não vai ter refrigeração. Sem condensador também não vai ocorrer. Então, qualquer componente disso, né, que não está muito bem dimensionado, tá? Vamos a ter um problema, né, com a equipe. Tá? Então, é muito importante, né, esse tipo de capacitação, conhecer um pouco mais sobre cada componente, né, suas particularidades, né, para conseguir elegir, né, corretamente, né, esses componentes para que o produto final, a equipe, né, pode estar funcionando adequadamente. Nessa charla vamos falar um pouco mais, né, sobre compressor, né, que é Embraco, mas é importante, né, que vocês, né, cada vez mais tentem buscar um pouco mais de conhecimento também, não só de compressor, como dos demais componentes, né, porque isso vai ajudando muito, né, em todo o trabalho, né, por toda a vida, sim. Vou seguir. Quando vamos falar um pouco de compressor, né, uma dúvida que é muito comum, né, qual compressor eu devo elegir para uma determinada aplicação, para um determinado equipe,
tá? E a Embraco, né, tiene uma das especificações é o rango de evaporação de compressor. Então, temos, né, equipos, né, que trabalham, né, para congelados, temos equipos que é resfriado e teremos equipos para uma temperatura mais alta, acima, arriba de zero, né? Então, para cada tipo de equipo, podemos ter um tipo de compressor, tá? Então, é importante elegir um compressor que se adequa, né, a determinadas pressões, né? Acá estamos convertendo as pressões, né, diretamente para a temperatura de evaporação, tá? Então, quando miramos acá na temperatura de evaporação, né, temos compressores que vão de menos 35, né, hasta 15 graus positivos. Tá? E dentro do Embraco, elegimos, né, 3 subgrupos para esses compressores, que chamamos de LBP, tá? Que são compressores que são para equipos que trabalham com correlamento, MBP, né, seria de média temperatura, tá? E HBP, né, seria temperatura para alta temperatura, tá? LBP, MBP e HBP, tá? São siglas em inglês, né? L de low, né? Então barra, né? M de medium, né? Média, e H de high, né? De alta temperatura. Tá? Então, por exemplo, né, temos um freezer de congelamento. Normalmente, esse freezer vai trabalhar numa evaporação de menos 30, menos 28. Então, para trabalhar com esse tipo de produto, né, necessitamos elegir, né, um compressor, né, que trabalha para LBP. Tá? Então, por exemplo, tá, vou pegar um compressor, tenho aqui um bebedeiro, tá? Que normalmente um bebedeiro trabalha em MBP ou HBP, depende da especificação de algum fabricante, e vou colocar um compressor de LBP. Infelizmente, não vai se funcionar, tá? Então, vai ter problema de funcionamento. Algumas vezes, tá? Podemos mirar que ele arranca, funciona, e há um tempo começa a parar de funcionar, né? Por quê? Porque o compressor foi dimensionado, né, por uma temperatura de evaporação mais baixa, né, de menos 35 hasta menos 10, tá? O que precisamos para um bebedeiro é um compressor, né, de menos 5 hasta mais 15, tá? Ou seja, né, um compressor de MHBP, tá? Então, o primeiro mensagem acá importante para vocês é: quando mirar o catálogo, o portfólio de Embraco, o sítio de Embraco, que vamos mostrar um pouco mais adelante, de onde buscar essas informações, vocês vão perceber que, em alguns casos, vai estar escrito, né? Esse compressor trabalha para LBP, esse compressor para MBP, ou compressor trabalha para L e MBP, ou seja, né, para os dois rangos, tá? Ou compressor solo para HBP. Então, é importante, tá, mirar qual a especificação do compressor, para qual rango, né, esse compressor, né, foi projetado. Perfeito? Mais adelante vamos falar um pouco mais da linha MR, né, e vocês vão mirar que estamos falando de LBP e MBP, tá? Ou seja, né, um rango um pouco mais largo. Então, por exemplo, tá? Cada compressor tem, né, um rango, né, de trabalho. É importante que a equipe, né, opere dentro deste rango de trabalho, tá? Em la hora técnica de compressor, o dado técnico de compressor, tem essa figura. Para cada compressor há, né, uma figura similar a essa que vocês estão mirando acá, né? Onde se habla, né, em eixo X, né, de la temperatura de evaporação, né, de menos 35 hasta menos 10, ou de menos 35 hasta 0, né, neste caso da figura, e você necessita que seu equipo, né, a evaporação de seu equipo, né, trabalhe dentro desse rango. Pode ser que a temperatura interna da equipe, por exemplo, é 5 graus, mas a evaporação é menos 5, por exemplo. Então, o que você necessita é um compressor MBP, tá? A evaporação, né, por la pressão, medir a pressão, né? E quando hace a conversão da pressão para temperatura, a temperatura é menos 20. Então, o que você necessita, né, é um compressor de LBP, tá? Compressor para baixo, né, evaporação. Perfeito? E aí, uma dúvida, né, que sempre se passa assim, né? Que compressor devo utilizar em uma neveira, tá? Por exemplo, tá?
muitas vezes, alguns técnicos de campo, quando vai ser algum repuesto, né, muitas vezes acaba, né, havendo alguma confusão, né, de algumas especificações. Por exemplo, né, vamos imaginar acá que temos 3 freezer, tá? Um freezer, tá, de puerta sólida, um freezer, tá, de puerta de cristal, de vidro, tá? E um terceiro freezer que não tem puerta. É um sistema aberto, tá? Para supermercado, um sistema mais comercial. E vamos imaginar acá que todos os 3 têm a mesma litragem, tá? Todos eles têm ao redor de 500, 700 litros, tá? A mesma litragem. Pero quando miramos, né, temos um equipo similar, que é um freezer, todos têm a mesma litragem, pero a característica de eles, a característica de utilização de eles, vai demandar um compressor diferente, tá? Por quê? Por exemplo, o primeiro equipo é um equipo de uma porta sólida com uso mais doméstico que tem uma barra abertura de puerta. Por exemplo, né, muito utilizada lá, né, dentro das casas, onde você vai abrir a puerta 1, 2, 3 vezes por dia, tá? Ao redor disso. Essa necessidade de capacidade térmica, né, para conseguir remover o calor do equipo é muito mais baixa, né? Ou seja, podemos utilizar um compressor, né, com uma capacidade mais chiquita, tá? Ou seja, né, podemos utilizar, por exemplo, né, compressores da família EM, tá? Como um exemplo acá. Quando vamos para um equipo como na porta de vidro, né, de cristal, né, que a frequência já é maior, né? Já temos uma demanda térmica maior. Cada vez que vamos abrir a porta, né, se entra um pouco mais de calor dentro do equipo, necessita o compressor remover esse calor. Ou seja, né, a frequência de uso é maior. Então, né, apesar de a litragem é o mesmo, necessitamos, né, incrementar a capacidade de compressor. E o último, né, necessitamos de um compressor muito maior, porque nem puerta temos, né? Ou seja, né, todo o tempo, né, está entrando, né, calor, né, carga térmica dentro do equipo e necessitamos remover. Ou seja, né, nestes casos, né, necessitamos de um compressor muito maior, tá? Algumas vezes aqui 4, 5 vezes maior do que o primeiro exemplo que tínhamos um equipo similar com uma porta sólida. Tá? Então, é importante também, tá? Não só mirar se é para baja, média ou alta temperatura de evaporação, pero a característica do equipo. Tá? Então, a característica do equipo é muito importante. Outro exemplo acá, né? Temos um freezer, tá? Ambos equipos acá, vamos supor acá que é para congelado. Pero temos um freezer de 500 litros e temos um vertical, né, de 300 litros. Mas a característica do equipo, quando eu vou abrir a porta, né, o freezer horizontal, a quantidade de calor que entra dentro desse freezer, né, é muito menor do que quando vou abrir, né, uma porta desse equipo de vertical, né? Porque quando vou abrir a porta de vertical, né, todo o calor, né, se entra dentro da equipo, a parte de frio, né, acaba saindo. Então, né, você necessita, né, para recuperar a temperatura, né, necessita de um compressor muito maior. Então, a característica do equipo, tá? Acaba impactando, né, no dimensionamento do compressor. Então, muitas vezes, né, principalmente os técnicos mais experientes, têm uma referência de quantos HP ou quantos watts, BTU, né, se utiliza, né, para um freezer 500 litros com porta de vidro, tá? Mas o mais importante aqui, principalmente quem está começando, utiliza muito da referência que já tinha. Por exemplo, né, se a equipe vertical tinha um compressor NT ou algo, né, similar a um compressor mais grande, né, se você cambiar para um compressor muito chiquito, né, você vai ter problema. A mesma coisa ao revés, tá? Se tu tem um equipo mais chiquito e vai colocar um compressor muito grande, né, ele vai ficar acendendo e apagando muitas vezes e também pode causar algum problema. Então, um outro ponto, né, para ter uma referência tentar mirar o que estava no original, né, e utilizar isso como referência também para repuestos. Um terceiro ponto, né, importante quando vamos elegir um compressor
qual é o sistema, né, de expansão. Estamos falando de um tubo capilar ou estamos falando de uma válvula de expansão, tá? Para neveiras, né, equipos comerciais leves, né, praticamente são 100% tubo capilares, pero para alguns equipos, né, maiores, de refrigeração comercial um pouco mais pesada, aí já estamos falando de válvula de expansão. O que cambia, tá? Quando estamos falando de tubo capilar e válvula de expansão? É o tipo de motor de compressor. Tá? Então, quando o motor do compressor ele é dimensionado, né, é dimensionado para dois tipos, né, que chamamos de compressor de baixo torque de partida ou compressor de alto torque de partida. Tá? Vocês vão mirar os termos, né, LST ou HST, tá? Novamente, né, as siglas são siglas em inglês, tá? L de low, né, então baixo torque de partida. Tá? E high, né, de alto torque de partida, tá? Por que necessita de baixo torque e o outro de alto torque? Quando o tubo capilar, quando temos, por exemplo, uma neveira, né, com tubo capilar, quando o compressor está encendido, temos a pressão de alta e temos a pressão de baixa, né? Quando o compressor se apaga, né, por ciclo, o que vai ocorrer? As pressões vão se equalizar. Tá? Então, né, a pressão de alta, né, vai se equalizando com a pressão de baixa, ou seja, alguma coisa de 2 minutos, a pressão de los dois é praticamente o mesmo. Tá? Como a pressão é o mesmo, você não necessita ter um compressor, né, com muito mais bobinado, né, com muito maior, tá, para ser essa partida, para ser esse arranque de compressor. Tá? Então, quando vamos utilizar tubo de capilar, tá, você pode trabalhar com compressor de baixo torque de partida. Pero, quando estamos utilizando na válvula de expansão, né, quando o compressor se apaga, né, temos a pressão de alta, a pressão de baixa, compressor aceso. E quando o compressor se apaga, as pressões continuam, né, de alta e baixa. Tá? Então, quando o compressor vai arrancar, ele necessita vencer, tá, esse torque. Então, neste caso, o que nós outros necessitamos? Necessitamos de um compressor de alto torque. Compressor de alto torque, generalmente, são compressores maiores, tá? De médio ATP para arriba, e normalmente aplicados em refrigeração comerciais. Tá? Então, são compressores normalmente mais grandes, tá? Que necessita realmente desse alto torque. Eu posso utilizar um compressor de baixo torque num compressor que utiliza a válvula de expansão? Não é possível, tá? O compressor não vai arrancar. Ao revés, é possível, né? Eu tenho um compressor de alto torque, ou seja, né, tenho muito mais torque que realmente necessito, e vou colocar para trabalhar num tubo capilar que tenha um baixo torque. Ele vai operar? Sim, ele vai operar tranquilamente, né? Com muita folga, né? Vai operar sem nenhum problema, tá? Então, né, o que é importante aqui, né? Compressores, temos dois tipos, baixo torque de partida e compressores de alto torque de partida, tá? Generalmente, tá, para produtos domésticos, compressores de baixo torque, para produtos comerciais, né, e de mais grandes, tá, normalmente vai se utilizar, né, compressor de alto torque, tá? Mas no final do dia mesmo, o que você necessita mirar é o equipo final, né? Vou fazer um repuesto acá, né, cambiar um compressor que se rompeu. Esse equipo é capilar ou é válvula de expansão? Tá? Se o equipo é capilar, você pode comprar qualquer compressor, tá? Baixo torque ou alto torque, não há problema. Agora, se o equipo tem válvula de expansão, é mandatório que se compre só o compressor de alto torque, senão vai ter um problema. Perfeito? Então, acaso na gráfica, né, só comparando, tá? YK, tá? Temos o torque de compressor, tá? E aí temos, né, a curva, tá, de torque do compressor. Então, quando miramos acá, né, o compressor, compressor de baixo torque, né, tem um torque mais baixo e alto torque, né, se incrementa muito mais o torque de compressor, tá? Então, por isso, né, que quando utilizamos um compressor de baixo torque e colocar para operar num compressor com válvula de expansão, ele não vai arrancar, porque a diferença de torque é muito grande, tá? Então, é um ponto muito importante, porque algumas vezes você vai comprar um compressor em repuesto e naquele momento não tem o compressor de alto torque e você necessita resolver o problema de seu cliente. Vou colocar aqui um compressor de baixo torque. Não faça isso,
porque você vai ter problema mais para frente, tá? Muitas vezes nem vai arrancar, algumas vezes pode até arrancar, tá? Ele pode vencer no primeiro momento, mas em verão um pouco mais caliente ou numa alta carga térmica, né? Esse compressor vai parar de funcionar, né? Então, é importante manter, né, essa especificação, né, de HST, né, alto torque, e LST, baixo torque. Desculpe. Um ponto muito importante que muitas vezes tem uma interpretação errônea do mercado, que é o seguinte: se eu pongo um capacitor, tá, de arranque em compressor, então esse compressor vai ser de alto torque. Se eu não tenho capacitor, é um compressor de baixo torque. Isso não é verdade, tá? Então, o capacitor, né, foi dimensionado, né, para o bobinado. Ter ou não o capacitor não vai distinguir se o motor é de alto torque ou baixo torque. Tá? Para saber se o compressor é de alto torque ou baixo torque, né, é necessário olhar em sítio de embraco, ou a honra técnica de compressor, né, o portfólio de compressor, catálogo, para mirar se é de alto torque ou baixo torque. Siga. Então, por exemplo, tá? Algumas vezes volta uma. Perfecto. Muitas vezes as pessoas, né, miram, né, nos hablam o seguinte: o compressor não arrancava, quando adicionei o capacitor, começou a arrancar. Sim, há um incremento de torque, mas o incremento de torque é muito pequeno, muito chico, né, comparado ao que você realmente necessita quando utiliza a válvula de expansão. Tá? Então, novamente aqui, né, reforçando a mensagem, né, válvula de expansão necessita ter alto torque, capilar, compressores de baixo torque. Perfeito? A maior parte das aplicações, eu diria praticamente 90% da demanda de mercado é baixo torque. Pero há alguns produtos com válvula de expansão, né, para principalmente produtos maiores, né, e aí nesses casos você necessita, né, elegir um compressor que seja para alto torque. Perfeito? Acá temos, falando um pouco dos capacitores, ou eu não sei se você utiliza o termo capacitores ou condensadores, né? Algumas vezes, algumas regiões da América Latina se habla condensador, né? Vou falar acá como capacitor, né? Esses componentes. Temos dois tipos, né? Capacitores de arranque ou capacitores de funcionamento, de marcha, tá? Então, esses capacitores, né? Eles podem ser, em alguns casos, para alguns modelos, opcional para algum modelo. Pode ter alguns modelos que é mandatório, você necessita colocar para trabalhar melhor, e em alguns casos não se aplica, tá? Nos casos que não se aplica, é importante que vocês não adicionem o capacitor, porque algumas vezes alguns técnicos têm alguma ideia da seguinte: o compressor eu comprei não tem capacitor e vou adicionar um capacitor porque ele vai melhorar. Ele só vai melhorar se ele é opcional. Pero se você mirar a hoja técnica e não tem capacitor aprovado para ele, tá? Muitas vezes adicionar um capacitor pode empeorar o compressor, tá? Então, e não melhorar, tá? Então, é importante, tá, que mire, né, a hoja técnica, o sítio de embraco, né, esses dados técnicos, para mirar se o capacitor, né, é opcional, se o capacitor é obrigatório, ou se em alguns casos não se aplica. Se não se aplica, né, não adicione nada, tá? Porque podemos empeorar o compressor, né, e fazer que ele pare de funcionar em algumas determinadas situações, tá? Então, é muito mandatório, né, mirar isso. Perfeito? Próximo. Perfeito. Componentes elétricos. Hoje temos, tá, alguns componentes e acessórios elétricos, tá? Temos o relé, que é um componente mais conhecido por vocês, né? Que é mais utilizado, né, há muitos anos. Continua sendo utilizado para muitas aplicações em muitos compressores. Ao longo do tempo, tá? Se foi cambiando um pouco, né, esse relé eletromecânico para um relé PTC, que é um componente, tá, elétrico, tá? Então, é uma pastilha, né, semicondutora que tem dentro desse relé, né, que faz, né, o chaveamento, tá, de las bobinas, tá? Então, né, basicamente, né, vocês vão ter o relé mecânico,
ou PTC, tá? São basicamente os dois tipos, né, de sistema de arranque, né, que está junto com o compressor. E por último, acá temos o protetor térmico, tá? Que é o térmico de compressor, que é o objetivo que é? É proteger o compressor em situações, né, que estão fugindo do rango de operação do compressor. Por exemplo, se o compressor começa a se calentar muito, ou a corrente elétrica, né, começa a se incrementar muito, a ponto de queimar o bobinado do compressor, né, o térmico, né, vai se abrir, né, para proteger o compressor, tá? Então, é importante quando vai a ser um mantenimento em campo, mirar o que está ocorrendo. Se o térmico, tá, que está abrindo constantemente, muitas vezes não é que o térmico há um problema, é que provavelmente há algum problema em circuito de refrigeração, tá? Por exemplo, né, um condensador muito sujo, né? Então não há troca térmica, né? Então o compressor está se calentando demasiado e aí o térmico está abrindo, né, para ser a proteção do compressor. Então, alguns técnicos, principalmente aqui no Brasil, né, acaba tendo um diagnóstico errôneo, né, de cambiar o térmico, né? Então, o térmico está abrindo muito, então ele está com um problema, né? E aí, muitas vezes, vai lá, cambia para um térmico diferente, um genérico, que nós outros não recomendamos, né? Sempre deve utilizar a especificação correta do térmico e cambia a hora o térmico, né? Não está mais não está mais protegendo, né? Não está mais abrindo, né? E cerrando ele. Pero se ele não estar mais fazendo isso e o problema original, por exemplo, que era um condensador sujo, você não resolveu isso, é provável que o compressor vai se queimar depois, né? Vai se queimar o bobinado. Então, é muito importante, né, mirar o que pode estar ocorrendo, né? Por exemplo, né, o compressor está se acendendo e apagando muito rápido, se apagando pelo térmico, mirar se há algum bloqueio, se tem hielo, né, evaporador que está bloqueando, se tem o condensador muito sujo, se os forçadores estão operando normalmente ou não, tá? Então, é importante fazer todo um diagnóstico, né, do equipo, tá? Antes de fazer algum reparo, tá? Uma informação importante para vocês, a taxa de falha, tá, de térmico é muito baixa, mas muito baixa, tá? Então, ter problema com térmico, tá? Não vou dizer que não pode ocorrer, sim, ocorre, pero a taxa de falha de térmico é muito baixa, tá? Então, normalmente, tá, nós outros, principalmente aqui no Brasil, miramos alguns técnicos cambiando o compressor, né? E muitas vezes o problema é porque o condensador estava sujo, né? Ou o forçador não estava operando adequadamente, algumas vezes estava se apagando e dentro do evaporador, por exemplo, tá? Então, é muito importante, né, mirar todo o circuito, né? Mirar todo o equipo, tá? Para compreender se todos os componentes estão funcionando adequadamente, tá? Porque se não estiver funcionando, né, uma equipe, né, ou um componente não está adequadamente, o compressor também pode parar de operar devido a isso. Perfeito? Então, aqui uma lista de uma forma general, tá? Quando muitas vezes as pessoas nos questionam, né? Que compressor é ideal para minha aplicação, né? Como que vou elegir um compressor, tá? Então, aí, né, passamos por alguns pontos, tá? Para como hacemos isso, né? No primeiro é a condição de funcionamento, né? Temperatura de evaporação e condensação, como falamos, né? Temos compressores de baixa evaporação, média temperatura e alta temperatura de evaporação, tá? As características do sistema, se é para um uso mais doméstico, um uso mais comercial, tipo de aislamento, né? Construção de sistema, dispositivo de expansão, se é capilar, válvula de expansão. Outra característica muito importante, né, para elegir o compressor. Se o compressor é R22, é um compressor para R134, 404, R600, 290. Uma pergunta que vem muito para nós outros, né? Eu posso cambiar um compressor, né? A equipe original era um equipe de R600. Puedo cambiar para um compressor de R134? Nós outros não recomendamos esse reemplaço, tá? Por quê? Porque o equipo foi dimensionado, né, para R600. O que ocorre em R600? As pressões de operação, né, são mais baixas. Ou seja, todo o equipo foi dimensionado para isso. O capilar é um capilar, né, com um diâmetro mais chico.
tá? Então, e muitas vezes esse capilar está dentro da aislamento. Então, não é possível você cambiar esse capilar. E quando você cambia o compressor, né? Vamos ter agora um compressor com R134, porque que uma operação de trabalho, né? Uma pressão de trabalho é mais alta, com um capilar mais restrito, tá? Então, esse é um dos problemas, tá? Então, o que acaba ocorrendo? Não vai funcionar? Sim, em primeiro momento vai funcionar, tá? Muitas vezes, né, você vai fazer essa reoperação e você vai mirar e está funcionando. Pero o que se ocorre é que em pouco tempo, tá? 6 meses, 1 ano, 3 meses, tá? Depende do tipo do equipo, tá? Esse compressor pode se romper e muitas vezes o equipo todo, né, pode ter um entupimento, né, do capilar, tá? Porque R600 utiliza óleo mineral e R134, né, utiliza óleo sintético, tá? Então, se você faz um câmbio, né, deste R600 para 134 e não faz uma boa limpeza do sistema, tá? E já pode lhe adiantar, tá? Fazer uma boa limpeza é muito difícil. Remover qualquer resquício, qualquer material, tá? De óleo mineral é muito difícil. Tá? E qualquer coisa que se sobre um pouco, e quando você colocar 134, né, vai ter, né, uma reação química, como o capilar é um pouco mais restrito, tá? Normalmente acaba tendo um entupimento do capilar, tá? Então, é muito importante, tá, que se mantenha, né, sempre o fluido original. Se o fluido original era 134, mantenha com 134. Se era 600, mantenha com 600. A mesma coisa para os comerciais, né? 22, né? 404 e R290. Perfeito? As aplicações, né? Hablamos um pouco sobre isso, refrigerados e congelados. A capacidade de refrigeração, tá? Aqui uma sugestão para vocês. Sempre que possível, tenta mirar a capacidade de compressor, tá? Em BTU, quilocal por hora ou watts, tá? Nós outros também trabalhamos com ATP, né, que é uma referência comercial, tá? Pero ATP é uma medida de potência, pero hoje, né, se cambiou um pouco o conceito de ATP e acaba falando um pouco de capacidade de refrigeração. Mas quando possível, né, sempre tenta mirar por BTU por hora, ou watts, ou quilowatt, ou quilocal por hora, tá? Era a melhor referência de refrigeração, né? Para quando vai comprar, normalmente se habla um pouco de ATP, mas as outras técnicas de compressor em sítio de Embraco, que vamos mostrar um pouco mais adiante, né? Sempre vai se hablar nessas 3 condições: BTU por hora, quilocal e watts. Tá? E os componentes elétricos, como nós falamos, né? Sistema de arranque, protetor térmico e os capacitores. Perfeito? Sempre que possível não, é importante sempre que mantenha, né, os sistemas, né, os componentes originais, tá? Nunca cambie, né? Se é um sistema por relé, não cambie por um PTC. Se é um PTC, não cambie para relé, tá? Que podemos ter a queima do bobinado, né, devido a isso. Acá é só para né, dar uma ideia, né, da tarjeta de compressor, tá? Muitas pessoas nos questionaram como vou saber, né, se o compressor é um compressor original, se é um compressor falsificado ou não, como é o compressor de Embraco, tá? Então, acá é um exemplo de compressor, tá? Então, é o número 1, né? Temos o nome de compressor, neste caso, né, NEU, né, 6215, né? Que é um compressor, né, maior para a linha mais comercial, né, na esquerda, e na direita, né, por exemplo, né, temos o FF12, né, ATBX, então, né, que é um compressor, né, para um comercial um pouco mais leviano, tá? Então, né, são 2 compressores aqui para você ter na referência, tá? O item 3, tá? Normalmente é o part number que nós outros falamos, ou o código de compressor, tá? Que você pode ter a referência em sítio de Embraco, né? Para buscar uma hora técnica, ok? E tem outras informações mais importantes, né? No item 2, né? A voltagem, né? Por exemplo, né? Eu creio que é 115 volts, 60 Hz, né? Acá em Brasília, nós outros temos duas tensões, né? 220 e 115, tá? E a informação do tipo de óleo, né? Tipo de item 7, ok? Então, né, são algumas referências para vocês.
Solo un comentario adicional. El principal punto que usted van a verificar cuando un compresor no es original en Embraco es el 4. Acá nosotros tenemos nuestro serial. Entonces, cada compresor tiene un serial único que no se va a repetir nunca. Entonces, cuando el compresor no es un original en Embraco, muchas veces las personas sacan este serial. No existe un serial. Entonces, siempre miren este número 4 si hay este serial, ¿perfecto? Este es un punto muy importante. La caja en Draco, entonces sabemos que hay cajas que son parecidas con la nuestra, hay cajas con otras marcas, pero nuestros compresores tienen un formato de cajas que siempre es el mismo y usted puede encontrar en los productos originales. Entonces, siempre miren esto también. Y por fin, nuestro compresor puede ser encontrado en diversas tiendas, pero una manera de encontrar quién es un distribuidor exclusivo o un distribuidor autorizado en Embraco que trabaja con nuestros productos, tenemos un enlace donde tenemos todos los distribuidores, todas las tiendas de repuestos en cada país, en cada ciudad. Y tenemos para Venezuela ahora también, donde tenemos a Maírca. Entonces, tenemos en el chat, enviamos este enlace, voy a solicitar que envíen nuevamente. Entonces, siempre que quieren, pueden encontrar nuestros compresores en este enlace, ¿vale? Perfecto, Ana. Seguindo adelante. Acá, a ideia é hablar não muito a fundo sobre R290 e R600, tá? Eu não conosco muito como está o mercado venezuelano, né? Para esses modelos, pero de uma forma geral, o mundo, né, está cambiando os fluidos, né? Salindo de R134, salindo de R22, R404, né? Indo para R290, né? Para comercial e para a linha doméstica, né? Para R600, tá? Então, a ideia é falar pouco sobre isso, tá? Quizá, falando só esses dois temas, né? Teríamos praticamente uma charla específica para falar muito mais detalhes, né? Sobre esses dois fluidos, né? Porque são fluidos inflamáveis. Então, né? A operação, né? Em campo se cambia um pouco em relação ao que você está acostumado com R134, 22, né? Os fluidos tradicionais. Então, quizá, né? Em futuro, né? Podemos iniciar e falar um pouco mais detalhes sobre isso. Então, só para vocês, hoje a Embraco, né, tem portafólio, tá, completo para esses dois fluidos, tá? É o futuro, tá? Diria que não é mais nem futuro, é presente. Hoje, né, muitos fabricantes já estão, né, trabalhando com esses dois fluidos, né, fazendo a sua migração, né, desses fluidos para esses fluidos naturais, tá? Então, temos uma linha completa, tá? Compressores EMs, ER, F, NE, NT, tá? E todas as unidades condensadoras também para os fluidos, né? Unidades condensadoras em R290 e compressores, né? Tanto para R290 como para R600, tá? Novamente, R600 mais linha doméstica, né? E R290 para linhas, né? Comercial leve e mais um pouco mais pesada, assim. Então, aqui só um exemplo para vocês, né? Então, temos compressor para R134, né? Que vocês já estão um pouco mais acostumados, e vamos ter sempre um paralelo, né? Mesmo compressor para R600 ou 290, né? A seguinte. Então, por exemplo, né? Temos uma nevera de 100 litros que utiliza 1/8 de HEP, né? Que é um compressor de EMI 45, tá? E quando o fabricante, tá? Por exemplo, a Whirlpool, Electrolux, né? Esses fabricantes fazem o câmbio, né? Em la fábrica e mandam para campo, né? Com R600, né? Eles vão ensamblar daí com um compressor R600, por exemplo, como um MU 40, né? CLP, tá? Então, a nomenclatura cá de compressor, tá? Depois, né? Da parte de los números, né? Quando tem o H, tá? Então, por exemplo, né? EMI 45H, né? Esse H, né? Quer dizer que habla que estamos falando de um 134 e mira na direita cá, né? Temos um EMU 40 e depois do número teremos a letra C, tá? Então a letra C significa que era 600, tá?
Então, não necessita decorar isso agora, tá? Pero os catálogos de Embraco, o sítio de Embraco, né? Vocês vão ver essas descrições, né? Para cada letra e número, né? Aí um significado, tá? E aí podem mirar com mais calma, né? Esses detalhes, né? Do que significa cada coisa. Pode passar, Ana. Acá a mesma coisa para R290, tá? Então, né, temos compressores R134, ou muitos casos, às vezes, para R404, tá? E temos, né, uma outra opção, né, para R290. Mas recorda, né, normalmente isso já sai, né, do fabricante de equipo, né, de sua fábrica, vai para campo, e quando se romper o compressor ou há algum problema que necessita, né, de acelerar, né? Sempre siga o original, tá? Se o original é 134, cambia para um 134. Se o original da equipe é da R290, cambia para um R290. Se é R600, cambia para R600, tá? Então, sempre mantém, né, o original, tá? Porque os outros componentes do circuito também foi dimensionado para isso, tá? Então, acá só, né, para reforçar, a parte de los gases, né? R290 e 600 são gases inflamáveis, tá? Então, os equipos também passam por algumas mudanças adicionais, né? Quando se cambia o fluido. Então, não é só o compressor, tá? É capilar, que eu já dado como exemplo, toda a parte elétrica não pode ter possibilidade desses componentes elétricos ter chispas. Então, é um câmbio um pouco mais profundo em equipo, tá? Então, por isso que nós outros, né, não recomendamos, né, a troca de fluido refrigerante, tá? Sempre siga o original. Acaba de falar agora um pouco, tá? Da parte que a Ana havia falado um pouco de um novo produto que nós outros estamos, né, pensando no lançamento, tá? Que é a linha de compressor EMR, tá? São compressores um pouco mais chicos, tá? Comparado, por exemplo, né, quando tínhamos os compressores Fs, né, que têm na carcaça, né, um corpo, né, maior, agora são compressores, né, um pouco mais chiquitos, né, em termos dimensional, pero a capacidade do compressor é o mesmo, tá? Tem a mesma facilidade de instalação como tinha o compressor F. A maior parte da linha EMR comparada aos compressores F, né, toda a linha EMR tem um rango, né, de evaporação mais estendida, né, para ter um pouco mais de robustez comparado ao F. F já era um compressor robusto, né? Conseguimos incrementar essa robustez em compressores EM, tá? Não só manter, mas incrementar. E é um compressor mais chiquito, mais compacto, tá? Então, né, é uma linha, né, muito importante que vai ajudar bastante, tá? Esses produtos, né, podem ser aplicados, né, em diversos, né, tipos de equipos, né, vitrinas, neveiras, panaderia, né, carniceria, cerveja, a parte de congelados, né? Então, os produtos que vocês, né, vão encontrar em campo. Qual é o principal benefício para vocês, né? Mira o seguinte, né? Os outros acá, hoje temos muitos clientes, muitas montadoras, né? Empresas que fazem equipos. Cada empresa, muitas vezes, né, tem muitos modelos distintos para a mesma capacidade de refrigeração. Tá? Então, por exemplo, tá? Um quarto de ATP, né? Um quarto mais. Temos em passado, né? Em toda a história de Embraco, desculpe, produzimos compressor de ar com EGAS 70, EGAS 80, EM2 U80, FFUS 70 ou FFUS 80. Pero imagina a hora, tá? Quando vamos fazer o repuesto disso. Para ter em estoque todos esses modelos, é muito difícil. Né? Então, imagina, né, por exemplo, né, vamos pegar o caso de vocês, Venezuela, que necessitamos cambiar, nós outros nem sabemos quais são os fabricantes que ligam para vocês. Então, há uma dificuldade muito grande, né, para conseguir a empresa europeia ter esses compressores. Então, onde lançamos essa linha MR, tá? Um modelo que chamamos de 70, outro 80, modelo 100 e 130, tá? Que é um quinto de ATP para 70, um quarto mais para 80, um terço, né, ATP para 100 e um terço mais para 130, tá?
qual que é a ideia? A ideia é justamente facilitar, né? Ter um compressor pequeno com uma tecnologia nova, com a mesma capacidade dos compressores que vocês já têm em campo hoje, para ajudar a facilitar esse câmbio, tá? Porque muitos fabricantes, muitas vezes, né, têm muitos modelos distintos, que é impossível para conseguir fazer essa gestão, né, de estoque em campo, tá? A mesma coisa, né, para ter os compressores de nossos competidores, né? Acá colocamos, né, alguns exemplos acá, né, por exemplo, né, TPA 1370, né, podemos, né, agora, né, cambiar para um quinto de HP, né, que é o MR70. Perfeito? Aqui também vamos falar de uma forma um pouco mais rápida, tá? Também sobre a questão da velocidade variável, tá? São compressores, né, de uma tecnologia, né, que está indo cada vez adelante, né, nesse processo. A ideia cá não é falar muito detalhes sobre isso, né? Nós outros também até nos gostaria de compreender um pouco melhor, né, como que está esse mercado, né, de Venezuela, né, de velocidade variável, pero nos gostaria de mostrar para você que é uma tendência, está se incrementando muito fortemente, né, esses compressores em mercado, tanto para a linha doméstica como para a linha comercial, tá? Então, são compressores que a capacidade de compressor é variável, tá? Então, você consegue fazer o controle da rotação do compressor, ou seja, né, você vai aumentar ou diminuir o desplaçamento de compressor, né, a quantidade de bombeamento de compressor. Então, você vai incrementar ou decrementar a capacidade de compressor, tá? Então, nós outros temos, né, muitos modelos, tá, para a linha doméstica e para a linha comercial, né, principalmente para a ED290, né, temos a linha FMF, né, acá no Brasil está se utilizando muito, tá, nós outros, como falamos, né, não sabemos muito como está a Venezuela, né, então, se é algo que já está aparecendo para você, né, nossa sugestão é sempre, né, abre para o repuesto, para, né, nós outros começar a falar um pouco mais sobre isso, tá, mas são compressores, por exemplo, né, com bivoltagem, né, ou seja, né, você pode trabalhar com ele de 90 volts hasta 260 volts, tá? Automático, tá? Então não tem mais a questão da flutuação de tensão, né? Ajuda bastante esse processo, né? Por exemplo, vocês são 115, mas vamos imaginar que em algum momento a tensão não está ligando 115, liga 100 volts. Esse compressor, né, se ajusta, né, para poder trabalhar tranquilamente, né, com essa variação de tensão, tá? Acá no Brasil, por exemplo, nós outros, né, como falei antes, temos duas voltagens, né, 115 e 220. Então, para os outros acá é um benefício muito grande, tá? 50 a 60 Hz, tá? Não tem o câmbio da capacidade quando se cambia a frequência, né? Os ciclos. O ruído de compressor é um ruído menor, tá? Melhora a temperatura, a estabilidade da temperatura dentro do equipo, tá? E isso não reduz o consumo de energia, tá? Aqui estamos falando na ordem de 40%, tá? Temos equipos, tá? Que se reduziu na ordem de 60%, tá? Então, em uma média, né, é na ordem de 40%. Então, um pouco mais, tem equipos mais, tem equipo menos, mas de uma forma general, né, é um equipo, né, que chamamos acá uma equipo verde, né? A tendência, né, mundial, né, é ter equipos, né, que não agridem o meio ambiente, né, fluidos naturais e que consomem uma energia, né, o menor consumo de energia, tá? Então, são compressores, né, desenhados especificamente para isso. Algunas personas nos preguntaron acerca de la línea MR que pasamos ahorita, entonces voy a volver un poquito solo para hablar. Nos preguntaron acerca nos preguntaron acerca de la capacidad, de por qué es una línea más confiable, por qué es una línea que ustedes deben comprar. ¿Cuál es la tecnología utilizada en la línea MR? Y bueno, lo que pasa es que Leomar ya he dicho prácticamente todo, entonces es una línea que va a simplificar mucho la vida de los técnicos y de las tiendas de repuesto también, porque no necesitan ahora tener tantos modelos. Tenemos unos modelos que pueden reemplazar casi toda la línea doméstica.
pero lo que hace esto es que en el inicio de la charla, Eleomar estaba explicando a todos cómo funcionan las fases de aplicación de evaporación. Estos modelos, ellos tienen un rango de evaporación extendido. Entonces, por eso, nosotros teníamos antes modelos que eran LVP o MVP para baja o para media. Estos pueden trabajar con baja y media. Aprobamos para aplicaciones forzadas en algunos casos y para aplicaciones estáticas también. Estos compresores pueden ser utilizados con capacitor adicional. Entonces, en la tienda de repuestos ustedes van a encontrar sin capacitor, pero es posible poner capacitor con ellos. Entonces, antes teníamos modelos que para un se puede utilizar capacitor, otro no, para otro es un rango de evaporación distinto. Entonces, trabajamos en modelos que son menores, que son eficientes, pueden trabajar con un rango de evaporación extendido, son flexibles con estos eléctricos. Entonces, la idea es una línea más completa para ustedes. Por esto es algo que nosotros recomendamos y que ustedes deben ver principalmente en la marca, estos compresores disponibles. Creo que el MR80 ya está disponible. Los demás modelos deben llegar en el próximo 1 o 2 meses en las tiendas. Un punto muy importante acá es que la línea MR fue también una manera de hacer un portafolio exclusivo para el mercado de repuestos. Entonces, EM significa Embraco y R de repuestos. Así sabemos que si usted encontrar algún EMR, es un compresor que debe ser original Embraco. Deben ver la caja, como yo ya he dicho a ustedes, también mirar la tarjeta del compresor, pero hay grandes posibilidades de que sean compresores originales, porque fueron desarrollados exclusivo para estas tiendas. Perfecto. Ahora vamos a volver con los próximos temas. Cerramos hasta acá la parte más técnica, pero en las preguntas nosotros vimos que muchas personas nos preguntaron ¿cómo nosotros conseguimos informaciones de los equipos en Draco, de los compresores? ¿Cómo sabemos las capacidades? ¿Cuáles son los eléctricos que pueden utilizar? Todo eso se puede encontrar en las fichas técnicas y nosotros vamos a mostrar a ustedes todas las herramientas que tenemos disponibles para que usted tenga las informaciones en manos cuando van a hacer algún reemplazo o algo así, ¿cierto? Entonces, siguiendo. La primera aplicación que tenemos es una herramienta muy buena que se llama Toolbox. Usted puede encontrar en su aplicativo en App Store o Play Store. El Toolbox tiene disponible nuestros catálogos de productos. El catálogo de 2023 con los MRs aún no está disponible, pero ya estamos trabajando. Usted debe tener esta información disponible en algunos días. Localizar distribuidores, entonces el enlace que estábamos enviando, usted también puede encontrar acá en esta aplicación nuestros distribuidores, las tiendas de repuestos, convertidor de unidades, reglas de refrigerantes, tiene acceso al club de la refrigeración, que ya voy a informar a usted lo que es esto, y soluciones de problemas, algunas cosas que ocurren en campo, tenemos las descripciones de eso, de cómo se puede seguir. Entonces, esa es una herramienta muy buena. Nosotros indicamos a todos que tengan eso en manos porque es algo muy bueno. También el club de la refrigeración. Acá tenemos algunas noticias. Entonces, siempre que en Embraco vaya a hacer el lanzamiento de algo, algún nuevo modelo, informaciones del mundo de la refrigeración, contenido técnico actualizado, vídeos, siempre que hicimos algún nuevo entrenamiento, todo esto es disponibilizado en este sitio. Entonces, a veces usted puede entrar en el sitio y ver si tiene alguna novedad. Y por fin, el selector de productos. Acá es nuestra nueva herramienta que va a ayudar a ustedes a tener en manos siempre que quieren las fichas técnicas de los compresores en Draco. Entonces, usted va a hacer un cambio en campo, necesita de información técnica, esta es la herramienta para ustedes. Entonces, va a ayudar en la búsqueda de productos por aplicación,
cuáles son los modelos, las opciones de capacidad, dados técnicos más detallados, todo esto. Y Eleomar nos va a ayudar ahora a mostrar cómo eso puede ser hecho. Puede seguir. Solo cambiar acá de Sí. compressor. Sim. Utilizar acá a computadora de Ana. Vamos fazer. Não consegui aqui. Vai dar aqui, vai dar aqui. Deu certo. Foi, né? Ah, perfeito. Consegui compartilhar minha pantalla acá. Acá a ideia, né, a ser junto com vocês, né, para mirar, tá? Como que hacemos isso, tá? Vamos em um buscador, né, normal, de qualquer buscador, tá? Por exemplo, no Google, tá? Escrevemos PSS Embraco, tá? E colocamos aqui para ser a pesquisa. Generalmente, para mim aqui, né, acaba aparecendo sempre o primeiro link, tá? Mas nada mais é, né, que Embraco PSS, tá? É o objetivo de elegir esse link. Quando entramos nesse link, ele vai abrir lá o sítio acá de Embraco com todos os modelos, perfeito? Acá tem 3 pontos, tá? Onde podemos cambiar o idioma, tá? Acá normalmente acaba entrando por padrão, tá? Por standard, né? Como inglês, né? Podemos cambiar para espanhol. E aqui, né, podemos fazer, né, uma busca de qual modelo, tá? Então, né, entramos acá e colocamos ele, por exemplo, LMR80, né, HLR. Tá? Então, ele riu esse modelo, ok? E aí ele traz todos os modelos que estão disponíveis. Para os vocês, né, estamos falando aqui dos modelos, né, 115 volts, né? Então, 115, 127 e 60 Hz. Tá? Ele rima esse compressor, ele vai trazer para nós outros, né, os dados deste compressor, tá? Então, né, tem bastante informação, tá? Quais são as principais informações? Por exemplo, tá? Temos acá os dados generais de compressor, né? Os dados técnicos, o modelo, a aplicação que nós outros havíamos falado, né? Se é para barra evaporação L ou MBP, se é para dispositivo de expansão, se esse compressor é para válvula de expansão ou capilar, se é estático ou forçado, acabamos não falando muito sobre isso, o ATP de compressor, tá? Os detalhes mais mecânicos, elétricos de compressor, né? As resistências ômicas de compressor, ok? Os desplazamentos, a carga de aceite, o tipo de aceite de compressor, se tem capacitor de arranque ou não tem, se tem qual é a especificação desse capacitor de arranque, neste caso necessita, tem um capacitor de arranque, né? Então ele passa a especificação, qual é o dispositivo de arranque, se é um relé, se é um PTC, tá? Qual é o seu modelo de cada um, tá? E as características externas. Então, né, podemos aqui, né, descargar esse debug, né, e conseguirmos mirar acá, né, o dimensional do compressor, né, e ter um pouco mais detalhes, né, e onde estão esses os passadores. Se vamos um pouco mais arriba, tá, temos lá a aba acá que chamamos de desempenho, tá. Ele comenta mais alguns detalhes desse compressor. O rango de operação desse compressor, como a Ana falou, né, esse compressor é de menos 35 hasta, né, 0 graus, né, e podendo chegar até 5 graus, tá? Ele é um pouco mais estendido, ok? E acá um pouco mais a parte de barro, né, nós outros podemos fazer uma simulação, tá? Então, por exemplo, né, eu tenho um equipo com uma condensação de 45 graus, uma evaporação de menos 25, tá?
E aí, se hacemos o dimensionamento disso, ele vai me passar aqui qual é a capacidade de refrigeração em vatios, tá? Acá podemos cambiar as unidades, né? Caso deseja, né? Não quero trabalhar em vatios, quero trabalhar em BTU, quilocal, né? Podemos cambiar isso, tá? Mas temos aqui a capacidade em vatios, né? A eficiência de compressor e o consumo de potência dele. Tá? E o fluxo de massa, né? O caudal de compressor, tá? Então, temos essas informações. Essas informações, generalmente, né, são mais utilizadas principalmente para quem faz o desenho de um equipo, tá? Para depois, normalmente não necessita de tanta informação né, para ser um câmbio de compressor, né, em campo, mas para quem faz uma fabricação, né, uma pequena fabricação, ou necessita de um pouco mais de detalhe, né? Há essa possibilidade em sítio, tá, de conseguir fazer isso. Perfeito? Acá há um desempenho personalizado também, que conseguimos também utilizar isso, tá? Fazer uma simulação, né? Tanto de temperatura de evaporação e condensação, pero cambiando, né, subresfriamento, né, e sobrecalentamento de compressor, tá? Então podemos, né, ter um pouco mais de detalhes sobre isso, tá? E acá tem a honra técnica, tá? Então, né, entramos na honra técnica, né? Ele vai descargar acá, né, um PDF, tá? Um arquivo, tá? Que você pode levar com você ou pode imprimir, né? Pode, né, fazer a impressão desses dados, tá? Então, é uma ajuda, né, muito importante para vocês, tá? Para vocês conseguirem mirar, né, mais detalhes desses modelos, tá? E como a Ana falou, né, estamos começando a linha EMR, tá? Então, para vocês que vão trabalhar em campo, né, quizá uma sugestão depois imprimir, né, ter nas mãos, né, esses principais 4 ou 5 modelos, né, em suas mãos, né, quando necessita, né, são os principais modelos, né, que vocês vão utilizar. São únicos modelos? Não, pero esses são os principais modelos para a linha doméstica, principalmente. Perfeito? Onde que tá? Bueno. Creo que era eso que teníamos para hablar con ustedes y quería agradecer mucho a todos que se quedaron hasta ahora. O sea, aprovechen la herramienta. Nosotros no logramos contestar todas las preguntas que ustedes enviaron, pero vamos a enviar esta presentación va a estar disponible a ustedes. Vamos a disponibilizar los enlaces también. Este vídeo que está grabado también estará disponible después. Quería agradecer muchísimo, espero que vamos a tener otras oportunidades para traer más contenido para ustedes, más aprofundado en algunas partes, pero la intención de este encuentro ahora era pasar un poquito de todo lo que teníamos disponible en nuestro portafolio para empezar un buen trabajo. Entonces, espero que tenha sido benéfico a todos y agradezco muchísimo por estar hasta ahora con nosotros. Me gostaria também de agradecer, né, com muito gosto, né, de fazer essa charla para vocês. Nós gostaríamos, né, de continuar e ter mais charlas similares a essa, né. Algumas pessoas até perguntaram, né, quando vamos fazer a capacitação, né, personal em Venezuela, né. Estamos discutindo já alguns pontos disso, né. Mas eu creio que esse foi um primeiro momento, né, para começarmos esse contato mais próximo, tá? Vamos mirando, né, com a empresa de repuestos, né, e vamos ter cada vez mais, né, informações, né, para ir passando para vocês, né, em conversas, né, de agora adelante, tá? Então, com muito gosto, tá, poder trabalhar e apresentar isso para vocês. Graças.